Olá pessoal, professor Bruno falando aqui. Continuando com a nossa sessão de revisão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Beleza, o plano cartesiano ele tem diversas aplicações no nosso dia a dia, quando a gente usa o nosso GPS, quando a gente pega um mapa, na divisão das nossas ruas e assim por diante. É um conceito bem simples e fácil. Vamos lá representar esse conceito aqui. O plano cartesiano a gente vai ter duas retas, x na horizontal e y na vertical, que são ortogonais. Aqui no meio é o zero, tanto para x como para y. E para a gente pontuar as posições, a gente sempre vai usar em x, que é a reta horizontal, à esquerda, positivo, os números positivos crescentes, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, esses números continuam. Para a esquerda de x, a gente tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para a direita, números positivos, para a esquerda, números negativos. Agora, em y, para cima, bem intuitivo, os números positivos. Para baixo, também bem intuitivo, estão os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que tanto para positivo quanto para negativo, esses números são infinitos. Então, esse é o meu plano cartesiano. Tenho o eixo x, o eixo y, o zero no meio, e esses números eles crescem infinitamente para esses dois lados. Não importa o lado, os números estão crescendo infinito. Se eu quero representar um ponto no plano cartesiano, eu vou usar uma coordenada cartesiana. Por exemplo, se eu tenho um ponto A, que é representado por 2 e 3. Sempre o meu primeiro ponto vai ser x e o segundo y. Primeiro x, o segundo y. A primeira coordenada é de x e a segunda de y. Então, em x, 2 e em y, 3. Então, essa é a coordenada. x2 e y3. O ponto sempre é representado por uma letra maiúscula e assim por diante. Vamos representar um ponto B. Agora, vamos para o negativo. Menos 5 em x e 1 em y. Então, eu pego menos 5 em x e 1 positivo em y. O meu ponto vai ser esse ponto aqui, o ponto B. Vamos representar mais um ponto para servir de exemplo para nós. Vamos colocar agora o ponto 0 e menos 2. Quando eu tenho 0, quer dizer que o ponto vai ser em cima da linha do plano. Então, eu tenho 0 em x está aqui. E menos 2 em y está logo aqui abaixo. Então, eu marco o ponto em cima da reta no menos 2. Esse é o ponto C. Ok? Vamos marcar um ponto todo negativo, um ponto D, que esteja em menos 1 em x e menos 3 em y. Menos 1 em x e menos 3 em y. Então, esse é o ponto D. Vamos marcar um ponto nesse quadrante. 3 em x e menos 4 em y. Então, vai ser aqui 3 e menos 4. Eu acabei esquecendo de falar para vocês do quadrante. Os quadrantes são primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro quadrante é todo positivo. O segundo quadrante é negativo em x e positivo em y. O terceiro quadrante é todo negativo, tanto em x como em y. O quarto quadrante é positivo em x e negativo em y. Esse é o plano cartesiano. Eu tenho, só para revisar, tenho duas retas ortogonais. A reta x que está na horizontal e a reta y que está na vertical. Em x, a direita positivo, a esquerda negativo. Para cima, em y, positivo. Para baixo, negativo. Ok, pessoal? Essa foi a nossa revisão e até logo mais.